Hoje seguiremos a nossa série de mensagens, o Evangelho para todos os povos. Hoje nós estudaremos, leremos, nos debruçaremos sobre o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Nós leremos do versículo 1 ao versículo número 19. O nome que eu dei para essa mensagem é A Soberania de Deus e a Oração da Igreja. A Soberania de Deus e a Oração da Igreja. Eu vou fazer a leitura na Bíblia, versão Nova Almeida atualizada. Você pode fazer a leitura na Bíblia que você tiver em mãos. A partir do versículo 1. Diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se para uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo dali, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Assim diz a palavra inerrante do Senhor. Meus irmãos, este texto é belíssimo. É um dos textos que contém informações, muitas informações, e que nós poderíamos pregar apenas ele durante uma série de mensagens inteira. Só que nós vamos
extrair algumas lições. Antes de tudo, eu quero fazer o que Lucas está fazendo aqui, apresentar um cenário do que estava acontecendo neste período. O texto começa dizendo assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Isso diz o primeiro versículo. Mas quem era o rei Herodes? Há muitos Herodes na Bíblia, não é verdade? Nesse período aqui nós estamos inseridos provavelmente entre o ano 44 e o ano 46 depois de Cristo. Um período onde o Império Romano dominava sobre 5 bilhões de metros quadrados. O que compunha esses 5 bilhões de metros quadrados eram 55 milhões de habitantes. O que é hoje se refere a 47 países que nós temos. Havia um domínio muito grande por parte do Império Romano, nós sempre sabemos disso. Só que começa a ter uma mudança aqui na política ao redor do mundo. Esse rei Herodes aqui mencionado, por este tempo, ele era não o Herodes o Grande. Na verdade, o Herodes o Grande, aquele que mandou matar todos os primogênitos quando Cristo nasceu, ele era, todos os meninos, melhor dizendo, todos os meninos, ele era o Herodes o Grande. Herodes o Grande tinha um domínio total sobre a Palestina, a região onde que é a Palestina. Só que esse não é o Herodes que nós estamos referindo, esse era o avô dele. Nós temos, então, um outro Herodes, que se chama Herodes Antipas I, que seria aquele que mandou executar João Batista. Este seria o tio desse Herodes que nós estamos lendo. Esse Herodes era Herodes Agripa I. Herodes Agripa, ele tem uma história muito curiosa, e nós precisamos nos deter a isso, para entender o que está acontecendo aqui. Herodes, ele era filho de uma judia, ele era descendente de Herodes, o Grande, então ele era um idumeu, ele não era da descendência de Davi, logo os judeus não tinham tanto apreço por ele, não é? Assim como não tinham por Herodes o Grande. Esse rei, antes de se tornar um rei, obviamente, ele foi enviado ainda jovem para um ensino, para ele ter ensino de várias outras artes lá em Roma. E lá em Roma ele conheceu e foi amigo durante muito tempo de Calígula, que se tornou depois o imperador romano. Calígula, você já deve ter ouvido falar, era um imperador devasso, um imperador que cometia incesto, um imperador que perseguia os seus inimigos e os executava. Ele era um homem realmente devasso. Gastão usou muito das economias de Roma para satisfazer os seus prazeres. É até curioso, uma das histórias de Calígula é que um dia ele queria atravessar de um lado a outro, de um espaço onde tinha muita água, era o mar, eu não me recordo qual o mar que era. Então ele recruta vários barcos, ele queria, na verdade, transitar de cavalo. Ele queria transitar de uma ponta a outra de cavalo, e então ele pede para que os barcos sejam colocados um ao lado do outro, para ele fazer esse passeio de cavalo, assim, como um hobby. Era um cara muito arrogante, muito egoísta, que trouxe uma desgraça muito grande por Roma. Só que depois de Calígula ele tomar o poder, ele alcançar o trono em Roma, ele cede alguma parte da Palestina para esse que foi amigo dele de infância, chamado Herodes. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos o Império Romano reinando de forma soberana sobre a região da Palestina. Ao ceder essa parte de terra para Herodes, Roma, por conta da instabilidade que ocorria no trono, eles estavam terceirizando os trabalhos. Então eles colocam um rei que pertencia ao clã das amizades deles, né? Uma politicagem aqui, eu vou colocar os meus amigos ali para cuidar, enquanto isso eu cuido dos meus problemas aqui. Depois que der certo, os meus problemas aqui eu resolvo lá. Era assim basicamente. Então Herodes ele tinha uma grande parte de domínio. Só que Calígula ele vai morrer na sequência. E sobe um outro imperador chamado Cláudio. O imperador Cláudio, ele tinha alguns conflitos com o Senado romano. Na verdade, como eu disse, havia muita instabilidade na política romana. O imperador Cláudio é aquele que vai expulsar os judeus de Roma, né? Se eu não me engano, a pregação passada ou retrasada mencionou sobre esse imperador. Só que Cláudio, por ter alguns problemas com o Senado romano, ele resolveu pedir ajuda a alguém que tinha uma certa influência em Roma. Quem seria esse? Herodes.
Herodes, ele faz um meio campo político em Roma. Alguns comentaristas dizem que ele era um articulador político muito bom. Então, ele vai influenciar ao Senado para que ele não tivesse Cláudio não tivesse tantos problemas ao governar Roma. E como uma demonstração de companheirismo político, Cláudio vai ceder uma outra parte da Palestina para o rei Herodes. Aqui, então, o rei Herodes ele estava dominando sobre o mesmo território, em dimensões geográficas, eu digo, que o seu avô, Herodes o Grande, dominava naquele período do nascimento de Cristo. Isso aqui revela que ele tinha muito poder, ele era muito poderoso. Quando nós vemos nos evangelhos, Jesus ele está inserido onde que o reino ali da Palestina, ela é dividida em tetrarquias, então eram 4 Herodes, né? Depois ficaram apenas 3. Havia uma divisão de poder. Aqui não, esse homem está centralizando todo o poder. Então ele era um homem muito mais poderoso do que os Herodes que nós lemos citados nos evangelhos, depois de Herodes o Grande. Então aqui eu estou fazendo um panorama bastante amplo para você entender que esse homem realmente era muito poderoso. Então, esse rei Herodes, ele vai mandar prender alguns da igreja para os maltratar. Eu quero que você entenda a política de Herodes. Herodes, ele tinha certa simpatia dos romanos, do Senado romano, só que, como eu disse, era muito instável. Então, ele precisava fortalecer a sua base. Como nós vemos na política hoje, né? Tem a base, tem o território, os apoiadores. E quem seriam os apoiadores? Quem seria a base política de Herodes? Seriam os judeus. Então, para ele ter essa força junto com os judeus, caso aconteça alguma coisa em Roma, ele começou a maltratar a igreja, ele começou a perseguir os cristãos, que os judeus nesse período eles vinham como inimigos, por pensarem que por conta deles crerem em Cristo Jesus era o Senhor, eles estavam negando a tradição judaica. Na verdade, é curioso notar que esse homem Herodes também pertencia à classe dos fariseus, ele prestava até sacrifícios no templo. Ele era um político como nos dias de hoje, né? Que em épocas de eleições eles até frequentam cultos, né? É bem parecido com esse tipo de classe política, não mudou nada desde aquela época até agora. E aí o que acontece? Ele manda matar a espada Tiago, irmão de João. Quem é esse Tiago aqui? Tiago, irmão de João, fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Lembra? Quem era Tiago, João e Pedro, sempre andando os mais próximos de Jesus. É muito provável que ele exercia certa influência no início da igreja. Era um dos apóstolos, era um daqueles que Jesus havia escolhido para conduzir o povo, né, durante essa era apostólica. Então ele manda matar Tiago, irmão de quem? De João. Lucas está aqui, ele está mencionando quem é esse Tiago, porque depois vai ser mencionado um outro Tiago. Agora, o que é interessante nesse versículo aqui, mandou matar a espada, que era a pena capital, mandou executá-lo. Agora, esse Tiago aqui, havia uma promessa sobre ele, uma promessa que, quando nós voltamos para os evangelhos, mais especificamente no capítulo 20 de Mateus, versículo 21 e 23, tinha uma promessa sobre ele, uma promessa que muitos de nós não gostaríamos de ter sobre nossas vidas. Quando nós lemos lá o capítulo 20 de Mateus, nós vemos que existia uma mulher, essa é a esposa de Zebedeu, muito possivelmente o nome dela era Salomé. Ela vai até Jesus e pede para que Jesus cedesse a destra, o lado direito, o lado esquerdo do seu trono aos seus filhos. E aí, Jesus, ele vai respondê-la. Olha só o versículo 21. Olha o que ela vai dizer: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus vai responder: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Quando a Bíblia se refere a cálice, geralmente está associado a uma punição, a uma ira. Aí está falando aqui, obviamente, se referindo à ira de Deus que ele estava para beber. Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda,
não me compete concedê-lo, pois é para aqueles que está preparado por meu Pai. Jesus então está dizendo o seguinte: vocês participarão dos meus sofrimentos. Vocês dois, Tiago, o primeiro apóstolo a morrer, e João, o último apóstolo a morrer. Olha que interessante. João vai ser aquele que vai ser exilado na ilha de Patmos. Então ele está fazendo uma menção e uma promessa está sendo concluída aqui. Tiago, ele está sendo executado, assim como Cristo havia predito. A referência eu coloquei aí, caso você depois queira fazer um estudo. O versículo 3 segue dizendo: vendo que isto agradava aos judeus, visto que a perseguição, o maltratar aos cristãos, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Então, vai prender agora quem? Vai prender agora Pedro, um influente líder. Tiago já tinha ido, agora Pedro. João, a gente não vê onde João está nessa narrativa, mas fica mais evidenciado que Pedro era o grande líder nesse período. E aqui, outra coisa que nós podemos analisar, que eram os dias dos pães sem fermento. O que Lucas está fazendo aqui é estabelecer um período. Nós estamos falando das festas que eram tradicionais, as festas religiosas do povo de Israel. Eram os dias dos pães sem fermento. E depois ele vai estabelecer uma outra festa, que é a festa da Páscoa. Quando nós contamos da festa dos dias dos pães sem fermentos, e quando nós vamos até a Páscoa, nós contamos o total de 7 dias. Então, Lucas está dizendo aqui, isso tudo aqui vai durar 7 dias. Essa narrativa aqui está dentro de 7 dias. Então, eram os dias, ele está fazendo um marco temporal, eram os dias dos pães sem fermento. E ele vai dizer, na sequência, no versículo 4, depois de prendê-lo quem prender Pedro, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A primeira palavra que eu quero destacar é soldados. Eram 16 soldados no total. Agora, nós não sabemos como eram divididos os turnos. Alguns dirão que eram 4 turnos de 4 pessoas, e aí tinha uma rotatividade. Outros dirão que ficavam 8 soldados durante um período, e depois mais 8 durante outro. Agora, a escala nós não sabemos ao certo, mas de fato, o que está sendo colocado aqui é uma prisão de segurança máxima. Pedro foi colocado numa prisão de segurança máxima. Aqui, muitos soldados para o guardarem. A intenção de Herodes, qual era a intenção de Herodes de fato? Herodes, quando um prisioneiro é colocado na prisão, nesse período aqui, não é já a punição de fato, não é como os nossos dias, quando uma pessoa é presa, ela está em uma cela e ela já está cumprindo uma forma de punição. Não, isso aqui não era uma prisão preventiva, podemos dizer assim, para que ocorresse na sequência o julgamento. E o julgamento, com certeza a intenção de Herodes era executar Pedro. É claro no texto, porque mais para frente nós vamos ver que os soldados serão executados quando Pedro foge. Isso aqui, o que está acontecendo é que os soldados que permitiam o prisioneiro fugir pagavam a sentença que do preso ia receber. Então, a intenção de Herodes aqui era muito clara, ele queria matar Pedro e fazer um grande espetáculo diante dos judeus. E ele diz que apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? Essa aqui é a marca, é o marco histórico que ele está incluindo aqui. Na sequência, versículo 5, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oração incessante pode ser traduzida, talvez sua versão esteja escrito oração fervorosa por parte da igreja. Era uma oração constante, uma oração que existia fervor, existia intenção. Era uma oração que a pessoa que estava ali, ela estava em nenhum momento deixando de orar por aquele motivo ali. Mas é curioso notar que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aí eu faço uma pergunta para você. Pelo que a igreja orava a favor de Pedro? Pelo que a igreja orava a favor de Pedro? Aí você vai responder assim. Muito possivelmente, porque todas as pessoas que eu perguntei, elas disseram a mesma coisa.
A igreja estava orando para que Pedro fosse liberto. Mas esse texto muitas vezes é utilizado para apresentar uma grande fé que a igreja tinha. Esse texto muitas vezes é utilizado de maneira errônea para demonstrar que a oração tem o poder de curvar Deus a fazer a nossa vontade. Algumas pessoas até têm o costume de dar ordens aos anjos para executarem algumas funções. Tem esse costume em algumas igrejas. Nós sabemos que há esse tipo de costume. Agora pergunta novamente o que a igreja estava orando a favor. Meus irmãos, vejam só, se existisse um apóstolo que já havia sido executado, o que muitos fariam? Eles, muito possivelmente, oraram por Tiago. Muitos estariam desestimulados a orar, não é? Poxa, já morreu um já, e Pedro está preso, o que vai acontecer? Ele vai ser morto também. Mas por que a igreja estava orando por Pedro? Eu acredito que o texto aqui está deixando muito claro que a intenção da igreja ao orar por Pedro era que Cristo fosse glorificado também na morte de Pedro. Eles estavam orando por esse julgamento que estava prestes a chegar. Só que em nenhum momento nós vemos que a intenção dessa oração era fazer Pedro escapar desse tipo de sofrimento, que para todo cristão sofrer por Cristo é um privilégio. Então, quando nós vemos a história da igreja, no século II, por exemplo, Policarpo, que era um bispo de Esmirna, Policarpo, ele é preso e por conta ele não prestar culto ao imperador. Existia uma época onde que era necessário prestar culto ao imperador romano. E Policarpo, ele fala, não vou fazer isso de forma alguma. Na verdade, nenhum cristão fazia isso. Eles só prestavam culto a Deus. E Policarpo, ele finalmente é preso, e quando ele está diante do procônsul, ele é inquirido pelo procônsul. Ele diz assim, ora, renegue o seu Deus, não leve isso às últimas consequências, pois o que te aguarda é ser executado em uma fogueira. Havia uma fogueira para ele ser morto. E ele responde da seguinte forma, eu tenho servido a ele durante 86 anos, e ele nunca me fez nenhum mal. Poderia eu negar o meu Salvador? Meus irmãos, Pedro, ele muito provavelmente, ele estava muito tranquilo quanto à sua execução. Ele não estava lá pedindo para sair daquele tipo de honra que ele estaria a ser colocado. Agora, a primeira aplicação, meus irmãos, é sobre uma oração eficaz. O que é uma oração eficaz? Você talvez já tenha ouvido falar de um livro de Charles Haddon Spurgeon, chamado Oração Eficaz. Nesse livro, Spurgeon vai falar que a oração eficaz é quando nós oramos de acordo com os propósitos, de acordo com a vontade, de acordo com os decretos de Deus. Ora, não há nada mais bíblico que isso, orar de acordo com aquilo que Deus quer. Agora, para orarmos de acordo com aquilo que Deus quer, há uma mudança no nosso coração. Muitas pessoas, elas pensam que por muito clamar por algo, muito pedir por algo, Deus estabelecerá isso. E algumas pessoas, elas oram e elas não conseguem descansar. Elas continuam com um coração aflito. Elas oram, elas estão com um certo tipo de problema, elas oram, e aí elas terminam aquela oração ali e elas continuam aflitas, né? É curioso que o coração delas está mostrando o quê? Que elas não confiam de fato nessa oração que eles fizeram, que ela acabou de fazer a Deus. A verdadeira oração eficaz é aquela oração que não há autopreservação. É aquela oração que o nosso Senhor Jesus faz no Monte das Oliveiras, que ele diz assim, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Meus irmãos, a oração bíblica para nós fazermos sempre é essa, mas muitas vezes nós queremos dar conselhos a Deus. Nós estamos diante de Deus e começamos a falar, Senhor, faça dessa maneira, faça dessa maneira, faça dessa maneira. Mas nós nunca colocamos ao final, seja feita a tua vontade. Assim como o Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar, nós temos o costume, muito pelo contrário, porque o nosso coração não está enquadrado às Escrituras, não está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí nossa oração é uma oração egoísta, uma oração motivada pelo nosso próprio desejo de autopreservação. Ou seja, o que eu gostaria de levar como uma aplicação para a gente, é que quando nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, quando nós entendemos que nada foge do controle de Deus, nós descansamos nele.
temos paz em Deus. E ter paz em Deus não é ausência de aflição, nós temos paz em Deus, apesar das aflições. A soberania de Deus, essa doutrina tão preciosa para nós, ela deve nos levar a depender de Deus, a aquietar o nosso coração e também a orarmos com fervor. Essa ideia de que calvinistas não oram é uma mentira. Que calvinistas não oram com fervor é outra mentira. Contarei rapidamente algo que eu ouvi certa feita, eu acredito que eu já compartilhei com alguns irmãos. Um pastor havia concluído o seu seminário e ele queria fazer o doutorado dele. E lá na Coreia do Sul havia aberto algumas vagas para o doutorado. Ele foi lá e se inscreveu para ir para o doutorado na Coreia do Sul. Ele chega na Coreia do Sul e as aulas eram pela manhã e nevava muito lá. Então ele acorda cedo, nevando, a neve no joelho, e ele vai caminhando até a capela onde tinha reunião de oração também, que era obrigatória todos os seminaristas estarem, né? No caso dele era o doutorado. E ele chega naquele lugar, e era uma igreja presbiteriana da Coreia do Sul. Ele abre a porta, um silêncio sepulcral do lado de fora, e quando ele abre a porta, uma gritaria lá dentro, e as pessoas de joelho batendo nos bancos, e gritando, e orando, e clamando a Deus. E ele chegou, olhou assim, isso aqui não é igreja presbiteriana, não, isso aqui, gritando desse jeito, não, está muito estranho isso aqui não é presbiteriano não. E ele ficou um pouco incomodado, sentou ali no cantinho dele, e fez a oração dele. E aí, no segundo dia, ele falou, preciso falar com o diretor. E aí ele fala com um amigo dele que falava coreano, ele não falava coreano. Ele falou, preciso falar com o diretor, que eu não quero mais estar nessas reuniões de oração, né, porque eu sou de um país tropical, sabe, a gente não tem esse costume de acordar cedo, nevando ainda, tem que atravessar todo o espelho somente para orar, eu posso orar no meu quarto. Aí eles foram lá até lá a sala do diretor, e o diretor, obviamente, disse que se ele desejava ser um pastor, ele deveria orar, e isso não era um motivo para ele não estar naquela reunião dos crentes em oração. Enfim, e ele voltou um pouco chateado, mas mesmo assim falou que já que ele estava ali, ele tinha que continuar até o final. Aí ele vai para sua casa e pensa sobre estaria ou não, e ele fala, não, vou até o fim. E começa a ir pela manhã, ele não falava coreano, e ele chega lá toda vez, aquela gritaria, e eles batendo nos bancos, chorando, clamando, com muito fervor, e quando chegava no culto, que acontecia à noite, naquela mesma igreja, os presbiterianos todos cantando, assim, oração silenciosa, e ele, é muito estranho, porque tem essa divisão, no culto é um silêncio, mas quando eles estão no momento de oração, eles gritam, e aí ele começou a aprender coreano, ele começa a ouvir as orações, ele começa a prestar atenção naquilo que está sendo colocado em oração ali pelo pessoal da Coreia do Sul, pelos crentes da Coreia do Sul, e ele começa a perceber que o que fazia os crentes levantarem e estarem em oração tão cedo e dessa forma tão fervorosa, era para que os seus irmãos, lá da Coreia do Norte, onde o evangelho é proibido de ser pregado, aqueles cristãos, aqueles irmãos deles, alcançassem salvação por meio de Cristo Jesus. Isso aqui é chocante, porque muitas vezes nós negligenciamos uma oração, mesmo no nosso quarto quentinho. Quando nós temos certeza que o Senhor é soberano e Ele pode todas as coisas, nós vamos até Ele em oração. Nós não vamos até o presidente da nação mais poderosa desse mundo. Nós vamos diante do Senhor, que governa sobre tudo e sobre todos. É um privilégio estar diante da presença de Deus, orando a favor de tudo que o Senhor coloca nas nossas vidas. O texto continua, irmãos, versículo 6. Na noite anterior, ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Agora, curioso, passaram-se 7 dias, é na noite anterior, e Pedro está fazendo o quê? Pedrão estava dormindo. Pedrão, imagine você e eu, diante de uma situação que vai mudar a trajetória da nossa vida. Nós estaremos desesperados.
a insônia ia bater na nossa porta, a gente não ia estar dormindo aqui de jeito nenhum, ainda mais acorrentado diante do espião. Aí você ia, não ia dormir aqui de jeito nenhum. Pedro estava descansando. Pedro estava dormindo. E é curioso, quando nós lemos Salmo 4, versículo 8, diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A gente não sabe se Pedro estava descansando aqui, porque ele, de fato, ele confiava no Senhor, ou porque ele estava cansado. Eu acredito que nessa segunda, ou nessa primeira, ele estava, de fato, confiando que o Senhor agiria. Independente da situação, ele estaria em paz. Desculpe, eu não estou passando aqui, né? Vocês estão parados aí. Como Pedro dormia, e aqui é o Salmo que eu incluí. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Meus irmãos, é curioso, Pedro está dormindo num sono tão forte, que vem uma luz primeiro. Uma luz toma toda e ilumina toda a prisão. Pedro continua dormindo. E o anjo precisa tocar ao lado de Pedro. Agora é interessante que essa palavra aqui, quando nós lemos o texto no grego, é que tocar ao lado tem uma conotação de ferir, tem uma conotação de dar um empurrão, tem uma conotação de que, é curioso que essa mesma palavra vai ser utilizada na sequência, quando Herodes vai ser executado. Está dizendo assim que o anjo tocou ao lado de Herodes. Herodes vai morrer. É a mesma palavra, o anjo toca do lado de Pedro. Então Pedro estava tendo um sono muito pesado, porque nem a luz e o empurrão que ele vai precisar receber, que vai fazê-lo acordar. Ele vai despertar e o anjo vai dizer: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. A luz tocou e ele começa a dar alguns imperativos: levante-se. Esse é o primeiro imperativo. Na sequência, ele fala, o anjo continuou: coloque o cinto. Outro imperativo, outra ordem. Calce as sandálias. Está ordenando. Ele assim o fez. O anjo lhe disse: ponha a capa e siga-me. Várias ordenanças. E Pedro ali, obedecendo. É curioso notar o cuidado que Deus tem nos detalhes. O nosso Deus é um Deus que cuida de detalhes. O nosso Senhor, ele não faz tudo depressa, acelerado, não. Ele é muito detalhista. O texto está bem claro, mostrando como o anjo, e está escrito um anjo, não está escrito o anjo. E se um anjo é para classificar que não é o anjo do Senhor, não é uma teofania, não é o próprio Cristo ali manifestado, é um anjo, é um dos soldados, posso dizer assim, da hoste angelical, da reunião dos anjos de Deus. O versículo 9 continua dizendo assim: então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Pedro, ele estava tendo algumas visões, né? Ele teve visões relacionadas a Cornélio, se recorda. Muito possivelmente, acho que ele estava habituado com visões. Ele não estava acreditando que, de fato, aquilo ali estava acontecendo. O sono era tão pesado, o sono era tão grande, e acho que ele estava um pouco sonolento ainda. Ele fez, você que é esposa, você já acordou seu marido quando ele está atrasado? E dá aquela chacoalhada, está na hora! E ele está na hora, e ele sai pegando as roupas, sai vestindo tudo espalhafatoso, sai correndo. É mais ou menos, acho que isso Pedro fez aqui. Pedro saiu vestido todo correndo, todo acelerado. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo se era real, o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão dada pelo Senhor. Mas mais para frente, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, ou seja, passa pelos dois soldados, muito provavelmente tinham alguns soldados em outras portas, eles chegam ao portão de ferro que dava para a cidade. E aqui, irmãos, é curioso, porque talvez Lucas está querendo localizar a prisão onde, possivelmente, a prisão Fortaleza Antônia, que era uma prisão de segurança, realmente segurança máxima. E aqui está dizendo que chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Quando nós vemos a palavra automaticamente, nós lembramos desses portões que nós temos nos dias de hoje, né? Que houve um barulho no pé e abre o portão de ferro, um portão pesado. Nessa época não existia isso. Isso aqui é mais chocante ainda para as pessoas, os primeiros receptores desse livro. As correntes caem sozinha e a porta abre automaticamente. Isso aqui é chocante. E saindo, enveredam-se por uma rua,
e logo adiante o anjo se afasta dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Esse agora eu sei, é que agora que ele caiu na real, agora que ele entendeu. Quando os milagres acontecem nas nossas vidas, muitas vezes nós não nos damos conta que é um milagre. Ele está caindo de fato na real aqui e reconhecendo que foi o próprio Deus que o livrou das mãos de Herodes e da expectativa do povo judeu, dos inimigos do evangelho. E a pergunta que eu quero fazer para você agora é: o que Deus estava ensinando ao livrar Pedro? É uma pergunta a ser feita. O que Deus estava ensinando? Porque tudo acontece nas nossas vidas, até as nossas maiores aflições, Deus está ensinando algo para nós. O que Deus está fazendo aqui com Pedro? O que Deus está fazendo com a igreja ao livrá-lo da prisão? O que Deus está ensinando para Herodes aqui? Herodes, ele certamente já deveria ter ouvido falar que Pedro uma vez escapou da prisão, né? Lá no capítulo 5, se eu não estou enganado, de Atos, nós vimos. Agora, o que fica ensinado aqui, principalmente para os inimigos do evangelho, é que o Senhor, ele reina soberanamente. Olha que interessante, Herodes, ele tinha força, ele não tinha força? Ele tinha muita força, por quê? Porque ele tinha um grande exército, ele tinha força através do seu exército. Ele tinha poder? Ele tinha grande poder, ele era um homem influente, havia muito poder nesse homem, as decisões dele, aquilo que ele decidia era acatado, ele sim tinha muito poder. Agora, ele tinha muita glória? Sim, ele tinha muita glória, ele tinha uma alta glória para a região da Palestina, ele era o rei soberano naquela região ali. Agora, o que a igreja tinha, meus irmãos? Quem a igreja tinha? A igreja tinha, se Herodes ele tinha muita força, por conta do seu exército, a igreja tinha quem? Tinha o Senhor dos Exércitos. Se Herodes ele tinha muito poder de influência, a igreja tinha o Deus Todo-Poderoso. Se Herodes tinha muita glória, quem a igreja tinha? Tinha o Rei da Glória. A igreja estava totalmente amparada. A igreja sempre está amparada, nós estamos amparados, nós temos o mesmo Deus. Esse mesmo Deus revelado nas Escrituras, que nós estamos aqui vendo que os nossos irmãos do passado viveram, é o mesmo Deus nos dias de hoje. Nós temos Ele sobre nossa vida. Agora, a aplicação que eu queria colocar, Deus nos ensina através das aflições. Essa é uma pergunta aqui que vai cair no grupo familiar. Sabe as perguntinhas que colocam no grupo familiar? Essa aqui é uma delas. Você tem esse tempo todo para ficar pensando, olha só, o que Deus tem te ensinado através das suas aflições? O que Deus tem te ensinado nesse tempo? Aí você vai dizer, aquelas respostas bem genéricas, sabe? Não, é uma pergunta profunda. Através das suas aflições, através dos seus medos, quando você está na prisão, sabe? A prisão não é a prisão lá da Fortaleza Antônia, a prisão que você está. Que prisão é essa? Você está aguardando algo que está te deixando aflito, que ao contrário de Pedro, você não tem conseguido dormir, você não tem conseguido descansar. O que Deus tem te ensinado através disso? É uma pergunta para ser feita. Portanto, eu gostaria de levá-lo a refletir desde já, até o grupo familiar, para você responder isso aqui. O que Deus tem te ensinado? Ele sempre nos ensina. O texto continua dizendo, versículo 12, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Essa Maria, mãe de Marcos, Marcos é o Marcos do Evangelho de Marcos, o nome dele era João Marcos. Essa mulher, muito possivelmente, ela era uma mulher muito rica. Essa casa aqui, muito possivelmente, é a casa onde ocorreu a última ceia, muito possivelmente onde que aconteceu o derramamento do Espírito em Pentecostes. Então, era uma casa muito utilizada pelos crentes. Pedro vai para um lugar onde estão os crentes. Ele corre para lá. Esse Marcos aqui, a mãe dele muito possivelmente era viúva, por isso não está mencionando o marido, né? Está mencionando a mulher, a Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Essa mulher também era a tia de Barnabé, o que fazia Barnabé e Marcos primos, né? Vai ser interessante essa informação mais para frente. Então, onde muitas pessoas estavam congregadas, as pessoas iam para lá, para a casa dela, para orar. Nesse período, as igrejas, elas não estavam funcionando em prédios, eram em casas, as igrejas se reuniam em casas, ainda mais diante de uma perseguição.
O texto continua dizendo assim, versículo número 13. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Essa palavra Rode aqui é interessante, significa rosa. Muito possivelmente uma mocinha foi atender a porta. E aqui começa a ficar... tem um contraste muito cômico nessa parte do texto. Chega até a ser engraçado. Imagine Pedro fugindo, e ele chega, bate na porta, a moça ouve a voz dele, vê que é ele, e ela não abre a porta para ele. Olha lá o versículo 14 diz, reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar. Imagine, batendo na porta, é Pedro, ficou tão alegre, vou avisar para o restante do pessoal. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. E aí a sequência, ela traz uma curiosidade. Então os outros disseram, você ficou louca. Irmãos, imagine, você está reunido com a igreja para orar por algo. Esse algo não acontece conforme aquilo que você esperava. Acontece até melhor do que você esperava. Você vai responder de uma maneira, falar, isso aqui é viagem dela, né? Você está ficando louca. Demonstra aqui uma humanidade nos crentes. Eles não são super-heróis, estão colocando aqui como eles são falhos e como Deus é soberano. Olha que interessante, o texto não está falando de uma igreja super-poderosa, está falando de um Deus todo-poderoso. Ela não está referindo aqui que esse aqui é o modelo que, nossa, nós temos que imitar a igreja primitiva, que ela não tinha erros. Muito pelo contrário, a igreja tinha erros. Assim como nós temos erros. A igreja contém erros e sempre conterá, até mesmo quando o Senhor chegar. Agora, quando Ele chegar e nos resgatar para Nova Jerusalém, lá não haverá mais erros, não haverá mais pecado. Mas até esse momento chegar, nós falharemos. Então, eles vão dizer, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então, disseram, é o anjo dele. Aí um católico pode dizer, tá vendo? Nós temos anjos da guarda. Né? Olha um anjo da guarda, o anjo da guarda de Pedro está aqui. Não é isso aqui não. Havia, durante esse período, né, no judaísmo primitivo, algumas crenças de que quando um justo morria, ele assumia forma de anjo. Pedro, então, estava assumindo de acordo com a interpretação deles. Então, o que eles estavam imaginando aqui? Que Pedro já havia morrido. Né? Então, isso calha muito. O que eles estavam orando não era para que Pedro fosse liberto. Eles nem acreditavam nisso. Eles estavam muito possivelmente orando para que Pedro glorificasse a Deus até o último minuto da sua vida. Pedro havia negado Cristo. Agora eles estão orando para quê? Para que Pedro permaneça, seja fiel até o fim. E aí, versículo 16, ele diz assim, enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta. Agora imagina a cena, ela volta, eles não acreditam, e o Pedro lá, daqui a pouco vai aparecer, os homens vão acordar, vão vir atrás de mim, ele está batendo na porta. Enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta. Agora, quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ficaram admirados. Meus irmãos, o nosso Senhor, Ele faz infinitamente mais daquilo que imaginamos, infinitamente mais daquilo que pensamos. Muitas vezes nós estamos orando por algo e esse algo não se concretiza. Recentemente, conversando com um irmão, ele estava me contando a história da conversão dele. E a história da conversão dele eu achei fantástica, porque ele diz que ele pertencia a uma igreja presbiteriana na sua infância. E o pai dele, muito rico, tinha muitas empresas, eles acabaram não conseguindo lidar com algumas questões na igreja, e eles saíram da igreja. Passaram-se alguns anos, foi necessário que o pai dele perdesse todos os negócios, as lojas dele todas fechassem. E aí ele estava tendo alguns pensamentos de tirar a própria vida, e ele, desesperado, ele diz assim, bom, vamos para a igreja. E a família retorna para a igreja. E a família é cristã até os dias de hoje, uma família inteira. Deus, Ele usa algo negativo para cumprir os seus propósitos. Muitas vezes nós estamos orando por algo que o Senhor não quer livrar na nossa vida. Você já imaginou algo ruim que está acontecendo na sua vida? Você fala, poxa, para que serve isso aqui? Só me causa dor. Deus está usando isso para te ensinar alguma coisa. Eu estava vendo um vídeo, até compartilhei, de um homem que ele estava na cadeira de rodas. E aí um rapaz o aborda e pergunta,
O que aconteceu? Foi um acidente? Ele sim. Eu fiquei paralítico, eu estava alcoolizado, usava drogas, e o carro entrou num barranco e eu perdi os movimentos. Eu fiquei paralítico, né, na parte inferior. E aí ele diz, mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque eu conheci Jesus. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Deus utiliza daquilo que nos causa dor para fazer bem, para converter o mal em bem. Ele é o especialista nisso. O texto continua, ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, e eu queria muito saber o que era esse sinal. Eu perguntei para o meu professor de hebraico, que também entende de grego, eu li um monte de comentário e eu não descobria que sinal era esse. Qual sinal que é que ele fazia? Ele, não é esse. É abaixar a mão assim, não. Aí eu descobri finalmente em um livro o sinal qual era, eu fiquei muito contente e queria compartilhar com os irmãos. O silêncio é assim que eles faziam, levantavam um mindinho para cima assim, ó. Isso aqui era sinal de silêncio. Olha que interessante, Libras, fazendo Libras, Pedro fazendo Libras, silêncio. Olha, você vai fazer isso em casa? Tenho certeza que você vai querer reproduzir isso na sua casa. E ele vai fazer sinal e vai falar para se calassem, calem-se. Contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou, anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Agora, se você esse texto e sem uma instrução, você vai falar, mas Tiago já não morreu? Né? Isso aqui é outro Tiago, irmãos. Isso aqui é o meio-irmão de Jesus. Tiago que não dava crédito para o Senhor quanto ao seu ministério. Esse Tiago aqui, ele se tornou um influente líder na igreja em Jerusalém. Ele se tornou, na verdade, ele é chamado Paulo como coluna da igreja. Ele não era apóstolo, mas ele exercia uma grande influência na liderança da igreja. O que está acontecendo aqui? Pedro está falando, anunciem a Tiago. Ele estava passando o bastão para Tiago. Tiago, estou saindo de cena. E aqui continua, e aos outros irmãos. E saindo foi para outro lugar. Lucas não sabia qual era outro lugar? Lucas sabia qual era outro lugar. Pedro vai para Roma, né? Já não cabia incluir isso aqui, porque o propósito de Pedro já havia sido concluído. Pedro cumpriu aquilo para ele que foi chamado. E o texto, ele traz uma riqueza nesse sentido. Tiago, ele vai agora assumir o papel de líder da igreja em Jerusalém. Versículo 18. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Agora imagine você, um monte de soldado, para os marmanjos para cuidar de Pedro, e Pedro de repente some. Como assim sumiu? Herodes deve ter ficado louco. E aí vai ter um grande alvoroço, né? Uma grande agitação. E o último versículo, versículo 19. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas ao interrogatório, né? Ordenou que se aplicasse a pena de morte. Então, ele chama os soldados, os sentinelas, começa a trazer um interrogatório sobre eles, forçá-los a dizer o que aconteceu, e eles, nós estávamos dormindo, imagine, e aí vai aplicar a pena que era devida a Pedro, eles vão ser executados. E aqui vai dizer sobre Herodes, e descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Herodes sentiu o baque. Herodes falou, eu vou sair daqui, que vai ter agitação em Jerusalém. Eu vou para a região da Cesareia. A pergunta última é, por que Deus permitiu que Pedro fosse libertado? Qual o propósito de Deus ter libertado Pedro? Meus irmãos, o Senhor, Ele age com propósitos. Ele tem seus decretos eternos, seus propósitos eternos, coisas que já foram estabelecidas lá na eternidade passada, né? E eu tenho um pouco de cuidado com propósitos, com a palavra propósito, porque é utilizada de diversas formas. Muitas igrejas, principalmente com pregadores coachings, eles utilizam muito a palavra propósito. E eu peguei uma repulsa de propósito. Propósito, tem um propósito. Qual é o propósito? Nós podemos olhar para o nosso catecismo, nosso breve catecismo, na primeira pergunta diz qual é o fim último do homem. Em outras palavras, qual é o propósito do homem? Glorificar a Deus e se alegrar para sempre nele. Esse é o propósito. Agora, quando nós falamos em glorificar a Deus, abre margem para várias coisas. A pessoa pode dizer que ela vai fazer algo que não é da vontade de Deus, mas é para a glória de Deus. Eu vou contar uma mentirinha,
mas é para a glória de Deus, né? Eu vou cometer um roubo aqui, porque eu sei que vai beneficiar essa pessoa aqui de alguma forma, né? Porque é para a glória de Deus. A pessoa, ela vai deixar de ir no culto hoje. Eu não vou no culto hoje não, porque hoje eu estou cansado, né? Então eu vou ficar em casa descansando, porque Deus vai ser mais glorificado no meu descanso do que eu lá, né? Porque é para a glória de Deus. Nós temos o costume de pegar algo que é ruim e colocar uma imagem de piedade, né? É para a glória. Não estou pronto ainda, né? Então, já que eu não estou pronto, é melhor eu fazer de uma maneira que glorifica a Deus. Eu vou devagarinho, sabe? É para a glória de Deus, então eu não quero fazer de qualquer jeito. Aí a pessoa, muitas vezes, ela camufla a desculpinha dela para fazer algo, né? Não estou pronto para falar do evangelho para aquela pessoa ali, porque talvez ela não aceite, então eu vou esperar, vou me especializar mais, eu vou estudar mais a Bíblia, porque eu quero fazer isso de uma forma que glorifica a Deus, né? Nós temos esse costume de vou fazer isso aqui depois, sabe? A gente articular o jeitinho brasileiro. Por que Deus, então, ele livrou Pedro? Ele não livrou Tiago? Porque Tiago havia cumprido o propósito. O propósito de Tiago qual era? Ele foi apóstolo até o momento onde que Deus quis que ele fosse apóstolo. Ele foi executado e não mostra aqui que ele negou a Cristo. Então ele glorificou Cristo também na sua morte. Agora, meus irmãos, se uma pessoa... Nós não temos um contexto de perseguição no Brasil, né? E as pessoas falam, bom, se a perseguição vier... Aí as pessoas pensam sobre morrer por amor a Cristo, mas elas não conseguem viver por amor a Cristo. Eu tenho certeza que quando chegar a perseguição, elas não vão estar prontas para viver. Não estão. Porque elas não conseguem nem viver, elas vão querer morrer, elas vão negar Jesus, eu tenho certeza disso, isso é claro. Ela não consegue dar testemunho, ela não consegue evidenciar Cristo na sua vida, e aí no momento onde que for necessário ela professar que crê em Cristo, você acha que ela vai livrar a pele dela, porque é para a glória de Deus, né? Com toda a piedade, ela vai fazer isso, não, vou. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a viver para a glória de Deus, nós temos que conhecê-lo, e conhecemos a Deus lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, estudando as Escrituras. Nós conhecemos a Deus quando nós oramos, nós conhecemos a Deus quando nós colocamos o nosso dia diante dEle, nós conhecemos a Deus quando nós estamos diante de uma dificuldade tão grande e nós recorremos a Ele, e nós conhecemos a mão poderosa dEle. Nós conhecemos o problema, de fato, mas esse problema ele vem nos talhando, vem nos amoldando. Todas as dificuldades da nossa vida têm um propósito, o agir que machuca-nos, tira o nosso sono, tem um propósito, o propósito é glorificar a Deus. A pergunta é como você tem tratado esse problema que tem estado na sua vida. A aplicação é, o propósito de ainda estarmos vivos não é senão outra coisa que vivemos os propósitos eternos de Deus para a glória de Cristo. O propósito de você estar aqui não é você ter o melhor carro, não é. Ter uma casa na praia, no Guarujá, não é esse o propósito. Isso aqui é muito pobre, isso aqui é muito vago, isso aqui é muito carnal, não é. O propósito não é você ser a pessoa mais linda do mundo, não é, porque você não vai ser mesmo. Não tem como você ser a pessoa mais linda do mundo, porque já existe a pessoa mais linda do mundo, que é Cristo Jesus. Agora, como é que eu satisfaço todos esses impulsos? Recorrendo a Ele, buscando a Ele, buscando ser igual a Ele. Meus irmãos, o propósito de ainda estarmos vivos é para pregarmos o Evangelho. O propósito de ainda estarmos aqui, porque veja bem, se Cristo nos justificou como nós cantamos, justificado eu fui, santificado eu sou, estamos no processo de santificação, se o propósito dele simplesmente fosse nos salvar, no momento que eu cresce, eu já ia arrebatado, estava junto a Ele, não é assim que acontece. A gente está aqui ainda, porque nós temos um propósito, assim como Tiago teve o propósito dele, e Pedro também teve o propósito dele, nós temos individualmente, cada um propósito. Você, dentro das suas relações, dentro dos seus lugares que só você tem acesso, dentro dos relacionamentos que somente você consegue entrar, é esse o propósito que você está aqui ainda. Não é para nada senão isso. Seu propósito não é ganhar uma promoção, isso é porque é para a glória de Deus, vai falar, né? Não é isso, não é. É pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, ser uma testemunha fiel em todo o tempo, é para isso que você está aqui ainda. É por isso que Deus não tirou a sua vida ainda. É para você glorificar Deus em todos os tempos, todos os momentos. E por último, essa aqui é a frase final, eu gostaria que você a gravasse no seu coração.
A certeza da soberania de Deus nos encoraja a oração. Quando nós temos a plena convicção que Deus é soberano, a oração vai se tornar algo indispensável na nossa vida. Não vai ser uma opção. Não vai ser, hoje eu vou orar. Não, você tem um acesso livre ao trono da graça, do Todo-Poderoso. E você fica batendo cabeça muitas vezes. Não, se você conhece a doutrina da soberania de Deus, você crê que o Senhor é soberano e não há 1 centímetro quadrado em toda a extensão do cosmos, onde Ele não possa olhar e dizer, é meu. Isso tem que te levar a orar, a dobrar os seus joelhos. A oração não não fala sobre a grandeza da sua fé, fala sobre a grandeza do seu Deus. A oração é você dizer para todos que suas forças se esgotaram, você não tem mais recursos, você só tem a Ele recorrer. A oração, então, ela deve ser fervorosa quando nós entendemos a soberania de Deus. E essa certeza nos dá paz em Deus para vivermos seus eternos propósitos. É em Deus que nós temos paz, é em Deus que nós temos a paz verdadeira, que excede todo o entendimento. É somente em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar a orar. Feche seus olhos e leve seu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes andamos ansiosos, muitas vezes as circunstâncias nos tiram a paz, e muitas vezes nós queremos fazer tudo na força do nosso braço. Mas, Senhor, nessa noite nós estamos aqui reconhecendo que o Senhor é soberano. O Senhor reina sobre todos, e o Senhor demonstra a sua grandeza através também das nossas aflições, através das nossas fragilidades, através dos nossos medos, através da nossa insegurança, porque através disso o Senhor nos faz a dobrar os nossos joelhos. E nós sabemos, Senhor, como foi relatado aqui no seu santo livro, que uma igreja que aprende a ficar de joelhos diante do Senhor, ela ficará de pé diante de qualquer situação. Nós rogamos, Senhor, nos dê força para sermos irrepreensíveis nos propósitos eternos do Senhor para as nossas vidas. É essa oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.